Senhoras e senhores, estou aqui para contar para vocês como que eu faturei na engenharia 6 dígitos antes de estar formada, sem diploma, sem carinha na mão. Vamos lá. Para mim contar isso, para a gente conseguir linkar essa história, tá? Desde o início, eu vou contar para vocês aonde eu estava, qual era a minha mentalidade, esse processo. Vamos falar também de causas visíveis e causas invisíveis. Mas que diacho é esse? Causas visíveis, né? É aquela causa, vamos colocar assim, que eu falo assim, ai, eu postei no grupo do bairro, procurei no Facebook, fiz tal coisa. Beleza? Causas invisíveis são as causas mentais, tá? Porque eu tive que trabalhar muito a minha mente. Então, eu vou contar para vocês como eu pensava nessas fases, né? Até faturar os 6 dígitos. Vamos lá. Bom, gente, o meu primeiro emprego real, oficial, foi numa loja de sapato. E fora isso, também dava aula de zumba. Olha pra vocês verem. Então, foi numa loja de sapato, eu vendia no horário comercial, era ali no comércio, trabalhava muito. Quem trabalha em comércio sabe. Eu trabalhava demais, né? E também saía da loja de sapato, eu ia dar aula de dança, né? E aí, nesse fim aí, eu decidi fazer engenharia civil. Eu sempre amei construção, desde criancinha eu ficava nas construções, no meio dos ferros, queria entender. Amava, né? Como se diz, amava o The Sims, ficava lá montando casa no The Sims. Brincadeiras à parte, né? Decidi seguir na engenharia. Bom, gente, pra vocês terem ideia, eu lembro a mensalidade de cor, né? Que eu pagava, era R$ 1.260. E eu ganhava na época, o salário mínimo era menos que isso. Então, eu trabalhava demais, demais mesmo. E, e meu dinheiro não dava para pagar a faculdade, porque além disso, a faculdade ela ficava muito longe. A faculdade ficava longe da cidade, então eu tinha combustível, eu tinha alimentação. Então vamos supor aí que a faculdade ficava uns R$ 1.600, eu ganhava menos que o salário mínimo. Então o que que eu fazia? Eu trabalhava na loja vendendo sapato, eu ia dar aula de dança para inteirar esse dinheiro da faculdade, e era um sufoco só, porque eu trabalhava e às vezes não conseguia chegar na hora, fui para uma prova final, porque eu não chegava na hora, levava falta, tive que conversar com a professora, querida, se eu não trabalhar, eu não pago você. Enfim, então assim, foi bastante sufocante essa área, essa parte para mim. Mas onde vem aqui a lição, né? Quanto mais inserido nós estamos no ambiente, mais moldada a nossa mente, mais treinada para aquilo ela fica. Quando eu trabalhava na loja de sapato, uma venda alta para nós, uma venda alta para mim, no caso, vou falar por mim, era uma venda de, nossa, R$ 2.000. Meu Deus, era uma venda excelente, era o teto da venda, né, basicamente. Então, eu fiquei 3 anos ali, né, e fazer essas vendas e conseguir bater a meta era muito difícil, né, e a gente ganhava, vamos colocar assim, pouco por aquilo, né, e a minha mente foi moldada dessa forma, né, enfim, saí da loja, pedi, né, a gente fez o acordo lá, enfim, e eu saí para fazer estágio já na área da engenharia e montei outra empresa que não tinha nada a ver com engenharia, uma empresa de alimentação saudável. O que acontece? Na época eu era muito imatura, né? Eu tinha muita coragem, né? Mas era uma coragem imatura, eu tinha um otimismo burro, né? Enfim, até eu entender isso, demorou muito tempo. Então, o que acontece? Como eu tinha empresa, eu fazia faculdade, dava aula de dança, eu fui demandando essa energia para essa empresa minha, muita energia, e para a faculdade eu só entregava o básico, 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 e é isso. E fui seguindo assim. No final das contas, a minha empresa, eu vendi a empresa, não queria seguir mais com aquilo, estava decidida que ia seguir na engenharia, né? A minha irmã, ela decidiu fazer engenharia, tá? Mas não foi um combinado nosso, ai, vamos fazer. Não, ela decidiu por ela, eu decidi por mim, tá? Independente das duas. Minha irmã, para quem não sabe, hoje é minha sócia. E aí a minha irmã mudou de cidade, eu fiquei lá em Minas com a minha empresa trabalhando, enfim. E a minha irmã veio para o Vale do Paraíba, aqui em Taubaté, onde estou, onde vos falo hoje. Então, o que acontece? A minha irmã é mais velha, tá? Então, ela formou
né? E ela veio para cá, né? E ela já começou a desenvolver como engenheira. E eu lá, né? Entregando só o básico. Enfim, vim para Taubaté, decidi vir para Taubaté. Por quê? Eu olhei para minha irmã, né? O meu sonho, gente, o meu sonho na época era ser engenheira e ganhar 5 mil por mês. Era o meu sonho na época. E a minha irmã, ela desenvolveu demais aqui e ela já estava fazendo isso. Eu falei, meu Deus, vou pra lá. Fui pra lá, preciso que ela me ensine, né? Eu vou grudar nela. Então, o que acontece? Só que assim, antes de vocês virem me falar, ai, mas é sua irmã. Calma que eu ainda vou chegar lá. A minha irmã não é nenhuma santa, minha irmã não é uma senhorinha das boas causas, não, tá bom? Minha irmã me deu muitas chamadas e ela me tratou como qualquer outra pessoa, tá bom? Então vamos lá. Então eu falei, pô, minha irmã tá indo pro caminho que eu quero, eu vou pra lá. Bom, eu vim para Taubaté, né? Eu tinha muitas contas para pagar, eu tinha muitas dívidas para pagar, né? Devido aos meus, né? Ao meu passado. E falei, pô, né? O que acontece? Como eu tinha começado com engenharia presencial e depois eu passei para semipresencial, eu tive uma diferença muito grande de grades, sem falar que, porque eu trabalhava muito, eu peguei recuperação em algumas matérias. Então, no final das contas, eu tinha seis matérias para pagar, para ainda pagar, para formar. Só que eu não podia esperar, porque as contas estavam batendo na porta e para mim o meu maior pesadelo era voltar para casa dos meus pais. Eu não queria voltar de jeito nenhum para casa dos meus pais. Eu falei, pô, eu preciso gerar dinheiro, eu preciso fazer o dinheiro acontecer e eu não posso esperar o meu CREA chegar, porque muitas vezes nós colocamos como condição alguma coisa para a gente chegar em outra coisa. Preste atenção, a gente coloca como condição uma coisa para a gente chegar no objetivo. Então, eu vejo muitas pessoas, quando eu ter meu CREA, quando eu ter minha OB, quando eu conseguir isso, quando eu fizer minha pós, eu vou chegar lá. Só que, no meu caso, eu não tinha escolha, eu tinha que fazer, porque eu não queria voltar para casa dos meus pais. Então, muitas vezes a gente coloca uma condição, ou muitas vezes a sociedade molda isso para a gente chegar no objetivo, e muitas vezes isso não é verdade. Então, o que eu comecei a fazer? Né? Olha, cheguei aqui em Taubaté, eu olhei para mim e falei, meu Deus, ela já faz 5 mil por mês, é meu sonho, eu preciso fazer isso na minha vida. E aí eu comecei a andar com ela, né? Eu comecei a andar com ela, mesmo sem ganhar nada, a gente não ganhava nada. Ela ia para as negociações, eu ia com ela ia para as obras, eu ia com ela, né? E eu comecei a me posicionar. Eu nunca menti, tá? Mas nunca menti falando que eu era formada ou algo do tipo, mas eu comecei a me posicionar como uma pessoa que entregava serviços de engenharia. Comecei a entrar nesse universo, né? Comecei a me aprofundar nesse universo. E aonde eu ia eu ia com ela, falava, não, eu vou pegar essa frequência, vou aprender. O que que é isso? Isso é modelar. Na época eu não sabia que eu estava modelando, hoje eu sei que isso é modelar e hoje, inclusive, já modelo outros profissionais, né? Então eu comecei a modelar minha irmã, né, onde ela ia, e depois de um tempo, né, eu sempre fui mais desinibida, eu sempre tive esse desenvolvimento a mais, né, que ela na comunicação. Então, com o passar do tempo, eu comecei a negociar os contratos dela. Eu não ganhava nada. Eu ia lá na reunião, sentava e começava a negociar os contratos dela. Eu falava assim, não, eu vou, porque eu vou pegar a frequência desse lugar, eu vou aprender e tudo mais. Só que o que acontece, tá? Como eu vim de um meio onde a minha maior venda era R$ 2.000, né? Eu achava que aquilo quando aparecia um ticket mais alto, eu achava que não era para mim. Eu achava que eu não era capaz de fechar. Eu achava que eu nem era formada, como é que eu vou fechar isso? Então a minha mente, a minha autoimagem, ela me batia, ela me socava. Literalmente. Então, o que que eu precisei fazer? Eu precisei trabalhar minha mentalidade. Eu tinha uma mentalidade de escassez enorme. Eu achava que as pessoas não tinham dinheiro para pagar, né? Eu queria dar desconto sem a pessoa ter pedido desconto. Eu tinha dificuldade de receber, né? Devido ao meio que eu trabalhei muito tempo, né? Então, eu identifiquei isso, falei, preciso romper isso em mim. Preciso romper, senão não vai. Não vai. Então, o que começou a fazer? Comecei a andar com a minha irmã e comecei a fechar os contratos dela.
né? E comecei a entender de engenharia, vou fazer esse curso aqui antes de formar, porque quando eu formar já vou preparar tudo para entrar com tudo. Comecei a estudar podcast de tráfego pago, aprendi tráfego pago, comecei a me posicionar como uma pessoa que entregasse serviço de engenharia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fechar serviços, né? Pra você ver, o primeiro serviço, antes de vocês falarem que minha irmã era engenheira, o primeiro serviço que eu fiz, eu fechei com uma arquiteta, porque era um projeto de interiores. Então, a minha irmã não fazia interiores. Então, eu comecei a questionar, a pessoa, você faz o interior? Eu falei, faço sim, né? E aí eu conversei, fui lá numa arquiteta que fazia, e falei, "Ei, você faz esses interiores? Por quanto que você faz?" Eu negociei tudo e fechei. Paguei a arquiteta, entreguei o projeto e pronto. Falei, pô, preciso estar formada para estar fazendo dinheiro aqui. Falei, pô, minha irmã já faz um monte de coisa. Eu falei, o que você faz? Aí minha irmã, eu faço regularização, eu faço aprovação na prefeitura, eu faço ABCB. Eu falei, o que é isso agora? Então comecei a me posicionar no Instagram, nas redes sociais, aprendi tráfego pago, comecei a lançar campanha, comecei a colocar no grupo do bairro. E aí as coisas começaram a chegar, comecei a fazer network, e eu fui fechando, fui trazendo. Na época, gente, a gente não tinha empresa com intuito de ser, nós duas sermos tão fortes assim, tá? A nossa empresa era com intuito somente para perícias. Mas eu fui trazendo tanto, né, a ponto de da gente juntar e unificar tudo, né? E aí o que acontece? Eu comecei a fechar, meu primeiro contrato foi, se eu não me engano, acho que 1.800 reais. Depois eu fechei um de 2.300, depois eu fechei um de 8.000, né? E depois eu fui fechando contratos mais altos. Quando eu vi, eu já estava sentada em mesas de loteamentos, assim, de milhões, projetos de milhões, né? E comecei a fechar contratos, né, mais altos. E foi assim que eu fechei, que eu consegui faturar 6 dígitos antes de estar formada. Foi empreendendo. E vocês conseguem perceber que sem pessoas eu nunca poderia ter feito isso. Sem pessoas eu nunca teria um crescimento exponencial. Né? Agora a nossa meta já é bater 1 milhão. Né? Graças a Deus, eu com 4, né, acho que 4 ou 5 meses de formada. Né? Então, hoje eu formei, eu já tenho meu CREA, eu já estava totalmente preparado com todas, vamos colocar assim, com todas as armas para entrar com tudo, né? Então eu consigo monetizar o meu CREA hoje, mas se eu não tivesse, de certa forma, eu estaria trabalhando também, tá? O que eu queria deixar aqui? Os grandes CEOs de engenharia, os grandes donos de construtoras não são engenheiros, né? Então, lembra do que eu falei, que a gente coloca como condição alguma coisa para a gente conseguir um objetivo, e muitas vezes isso é falso, tá? Então, foi assim que eu fui lapidando. Eu tive, como eu falei para vocês, eu tive que deixar muitas crenças para trás, crenças de escassez, né? Eu tive que lapidar o meu merecimento, eu tive que lapidar a minha autoimagem. Vocês acham que a minha mente não falava assim pra mim? Quem é você? Você nem formada é? Você nem formada é vai fechar um contrato de 5 dígitos? Como assim isso não existe? Vocês acham que a minha mente não falava isso? É claro que a minha mente falava isso. Mas eu fui lapidando essa autoimagem, fui colocando isso para dentro de mim a ponto de ser natural. E quanto mais natural aquilo se tornava dentro de mim, mais aquilo ia para fora. Quanto mais natural aquilo se tornava dentro de mim, mais aquilo ia para fora, né? E o seguinte, quando eu olhava para minha irmã, eu falava assim, meu Deus, ela é uma engenheira tão boa, cara, ela sabe de tudo, que na faculdade é só entregar o básico, né? E a faculdade não ensina nada pra gente, né? Em relação a vendas, digital, storytelling, comunicação, a faculdade não ensina, né? A gente sai, infelizmente, assim. Eu falei, meu Deus, ela sabe tanto tecnicamente, ela é tão boa. E ela, como é que eu vou fechar um contrato que nem ela fecha? Então eu me sentia longe, eu me sentia incapaz daquilo, né? E eu também me sentia incapaz de somar na vida dela. Mas com o passar do tempo, com o meu comprometimento, que eu travei uma guerra comigo mesma, eu falei, agora sai. Eu tinha uma rotina totalmente desregulada. Eu tive que lapidar a minha rotina. O tempo que eu tinha livre, eu ia escutando sobre vendas, sobre podcasts, eu ia escutando sobre tudo que eu podia aprender, que eu podia absorver ali para poder estar somando, né? E ainda chegou um tempo que a minha irmã virou para mim e falou assim:
né? Falou, nossa, se eu soubesse que a gente ia fazer tanto sucesso, que ia ser tão estrondoso assim, eu teria juntado antes, a gente teria feito isso antes. E ali, pra mim, foi quando eu entendi, falei, agora eu tenho certeza que eu acrescento tanto na vida dela como ela acrescenta na minha. Né? E antes também que vocês falem, porque minha irmã é engenheira, eu queria falar para vocês que a gente tem esse mesmo esquema com N profissionais da engenharia, topógrafos, enfim, vários outros profissionais da engenharia. E queria deixar muito claro aqui, a modelagem e o network são pessoas que vão fazer você ir para o próximo nível, né? Hoje, nós não vemos arquitetos, né? Antes, eu vou confessar para vocês, antes eu tinha uma crença muito grande de competitividade. Por que ele consegue e eu não? Hoje isso acabou, né, para mim. Hoje eu já consegui diluir isso. Então, o que acontece? Eu olho para o outro com o olhar de a gente vai somar. Eu vou trazer para você o que você não faz, eu vou complementar, e o que eu não faço, você vai me complementar. E é essa visão de um complementa o outro, de um cresce com o outro, que fez com que a gente ultrapassasse assim muitos limites nossos, muitos limites mesmo. Então, esse pensamento de abundância, né? Eu sei que você vai virar para mim e falar assim, ai, conscientemente eu sei disso, óbvio. Ai, desde o que você fez é óbvio. Ah, se é óbvio, então por que você não faz? Né? Se é óbvio, por que então quando você está teste a teste, frente a frente, tem alguma coisa que te segura, né? Porque a sua autoimagem ainda não está ajustada para isso, porque a gente precisa mudar essa parte da mentalidade que foi imprescindível para mim tá alcançando os resultados que eu tenho hoje. Então, se eu puder deixar 3 coisas para vocês, seriam: não imponham uma condição para vocês chegarem no objetivo. No meu caso, a condição era o CREA. Ai, depois que eu tiver o CREA, ai, depois que eu tiver a pós, ai, depois. Não imponha uma condição para você chegar no objetivo. Procure achar caminhos, lapide ideias. Segundo, pessoas, né? São pessoas que vão te levar para um próximo nível. São pessoas que vão te deixar melhor, né? Terceiro, mentalidade, tá? A mentalidade de tirar crenças de competição e ter um mindset de abundância, de investimento em conhecimento, de lapidação de rotina. Beleza? Bom, gente, então é isso, né? Foi assim que eu fiz os meus 6 dígitos antes do meu diploma. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Espero que você possa pegar esse insight e colocar para dentro do seu negócio, para dentro de você. E espero poder ter ajudado e plantado alguma semente aí que vai gerar fruto em você também, tá bom? É isso. Um beijo para vocês e até a próxima.